Senta que lá vem história. Hoje eu quero falar com vocês sobre perdão e quero trazer para nossa reflexão um versículo que fica em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quero contar uma história que aconteceu comigo mais ou menos em 2010. Às vezes o Senhor, Ele nos incomoda de algumas coisas e nós temos que estar atentos ao ouvir essa voz. Eu lembro que eu estava na loja e era o mês das mães, né? E era véspera do Dia das Mães. E tinha uma amiga, né, uma conhecida, que o pai estava internado. Quando a gente estava fechando a loja, era o quê? Umas 8, 9 horas da noite, o Espírito Santo me incomodou para que eu fosse fazer uma visita para aquela família. E aí eu cheguei para a Ruth e falei, Ruth, vamos fazer uma visita para essa família? E a Ruth falou, Léa, mas tá tão tarde. Eu falei, Ruth, vamos. Vamos, o senhor tá me incomodando para que a gente vá. E a gente foi, né? Era em Mogi, no Luzia de Pinho Melo, fomos para aquela visita. Chegando lá, tava toda a família reunida ali no saguão, né? E tinha ido um pastor, mas o pastor já tinha ido embora e não tinha conseguido entrar para visitar a pessoa, né? Quando eu cheguei, assim que eu cheguei, o médico veio. Aí o médico falou assim, olha, posso falar com a esposa de fulano, assim, assim, aí a esposa foi. Aí ele chamou a esposa e falou assim, olha, seu marido ele não está muito bem e a gente vai liberar para a senhora entrar e a senhora quer... Tem mais alguém que a senhora gostaria de levar? Mais um parente, de repente um pastor para fazer uma oração? E aí ela chegou e falou assim, o pastor foi embora. Mas eu vou chamar a Léa para entrar junto comigo para fazer uma oração. Aí eu falei, meu Deus, eu vou entrar para fazer uma oração. Eu falei, nossa Senhor, nunca entrei assim num quarto para fazer uma oração para uma pessoa, né? Mas aí o Espírito Santo falou, não é você, sou eu que vou entrar para fazer essa oração. Você vai ser só um instrumento. E eu peguei e entrei junto com aquela mulher. Quando nós chegamos na porta para entrar no quarto, abriu umas portas assim e parou a ambulância e desceu uma maca assim com uma pessoa toda ensanguentada e entrou rapidamente. Aí o médico falou assim, olha, infelizmente vocês não vão poder entrar, mas vocês vão sentar aqui, vão ficar aqui nesse cantinho, nós vamos fazer o atendimento, chegou uma emergência, mas fiquem aqui. Assim que eu conseguir liberar, eu já venho buscar vocês duas para entrar e conversar. Ele estava ali na área de enfermaria, ele não estava num quarto, né? Aí nós ficamos ali. Quando eu fiquei sentada com ela, o Espírito Santo começou a me incomodar com algumas coisas. Falou assim, pergunta para ela como era o casamento dela com ele. Quantos anos eles estavam casados? Aí eu comecei. E aí, quantos anos vocês estavam casados? Quantos filhos? Que família linda, né? Aí ela começou a contar. E comecei ali a perguntar, né, dos filhos, dos netos, e ela começou a contar. Falei, nossa, que lindo, um casamento de tantos anos, né? E aí ela falou assim, um casamento de tantos anos, mas no final de aparências. Falei, nossa, com uma família tão linda? Como assim no final um casamento de aparências? Mas ele me traiu. Falei, nossa, mas como traiu? Você acredita que ele me traiu com uma pessoa da minha confiança? Falei, como assim? Ele me traiu com uma pessoa que nós conhecíamos. E a gente acabou não se separando por conta dos filhos, mas eu nunca consegui perdoar ele. Eu não perdoo ele pelo que ele fez comigo. E aí eu falei, nossa, Senhor, mas esse homem está morrendo e ela não perdoa ele, Senhor. O Senhor falou, então, ele só não descansou ainda porque ele está esperando ela liberar o perdão para ele. E enquanto ela não perdoar, ele não vai poder descansar em paz. Então, você está aí para conduzir ela nesse perdão. Nós vamos juntos fazer com que ela perdoe ele. E aí eu comecei. Mas me conta aqui, quantos momentos felizes vocês viveram juntos? Ela, muitos. Ele sempre foi muito bom marido para mim. Ele sempre foi um excelente pai. Nossa, nós vivemos muitos momentos felizes. Eu falei, me conta. E aí ela começou a contar. Quando ela começou a contar os momentos felizes, o rosto dela mudou. Quando ela começou a falar da traição, ela se fechou.
Mas quando de novo ela começou a lembrar de todos os momentos bons que ela tinha vivido com o marido dela, um casamento de muitos anos, de mais de 40 anos, o rosto dela se alegrou de novo e ela começou a contar do nascimento de cada filho, depois do nascimento dos netos, dos bisnetos. E aí o rosto dela foi se alegrando. E aí em um determinado momento saiu da própria boca dela: é verdade, né? Como eu tô sendo boba. Ele foi muito bom para mim, mas ele falhou, ele errou, ele me traiu. Mas mesmo quando ele me traiu, ele não me abandonou. Ele continuou ao meu lado. Ele falhou comigo por um momento. E eu, que boba, né? Eu não perdoei ele. Isso fez tanto mal para mim, Leia. Isso me feriu tanto. Nossa, eu carreguei um peso por tantos anos. Parece que por tantos anos eu esqueci tudo que eu vivi de bom com esse homem. E eu só conseguia, Leia, lembrar do que ele me fez daquele dia, daquela situação, da traição. Mas nossa, Leia, sabe de uma coisa? Eu perdoo ele. Nesse momento eu perdoo ele. Eu falei: verdade, que bom que você perdoa ele. Então vamos fazer uma oração agora, confessando que você perdoa ele? Ela falou: vamos, Leia. Aí eu lembro que eu segurei nas mãos dela e ali junta nós oramos ao Senhor. E eu falei: então vai, com a sua boca, confessa agora que você perdoa ele e que você libera ele para descansar. Porque olha, ele só está esperando isso para descansar. Porque ele se sente culpado, ele se sente preso a você. Porque ele te ama demais e ele quer descansar, ele quer subir, ele quer descansar nos braços do Pai. Mas ele está preso a você, porque ele te ama tanto, ele sabe que ele te magoou, ele sabe que ele te feriu. E olha, se ele pudesse voltar atrás, você pode ter certeza que ele voltaria atrás desse passo que ele deu errado com você. Então, perdoa, fala com a tua boca: eu perdoo. E aí ela em lágrimas, eu em lágrimas, e ela falou: Leia, eu perdoo, Senhor, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E ali a gente chorando, a gente ficou abraçada ali por um tempo, né? E ela confessando: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E aí nós começamos a conversar e ela contando as histórias, né, do casamento, do primeiro beijo, de como se conheceram, sabe? E vivendo coisas alegres. Aí o tempo passou, ficamos ali, eu acho que mais de horas conversando, sabe? Enquanto aquela ocorrência ia sendo resolvida. Aí o médico saiu. Quando o médico saiu, o médico olhou bem para ela e falou assim: minha senhora, me perdoe, mas o atendimento de urgência, ele demorou um pouco além. E infelizmente o seu marido faleceu. E não deu tempo da senhora entrar lá para se despedir dele. Mas ele morreu em paz, ele está tranquilo. Aí quando ele falou aquilo, ela simplesmente olhou para ele. Ela falou assim: tudo bem, doutor. Eu sei que ele morreu em paz, porque toda a mágoa que eu tinha no meu coração, Jesus levou embora. E ele foi perdoado. E eu sei que ele está bem, ele está nos braços do Pai. Então, às vezes a gente fica carregando um peso tão grande de pessoas que às vezes a gente ama tanto, 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 tanto. E às vezes a pessoa nos decepciona, ela nos fere. Sem querer, gente, porque às vezes as pessoas fazem sem intenção, porque elas são humanas, elas falham com a gente, porque a gente também falha com as pessoas. Não é só o outro que falha com a gente também decepciona as pessoas. E às vezes acontecem umas coisas engraçadas com a gente, que a gente tá magoada com alguém e a pessoa nem sabe que magoou a gente. Às vezes a pessoa fala sem intenção, sem saber que falou, sabe? E a gente tá ali triste, tá decepcionado com a pessoa e a pessoa nem tá sabendo. E fica sofrendo. Às vezes sofre por uma vida toda, uma mágoa. E fica carregando aquilo junto com a gente, sabe? Fica se envenenando. Porque a tristeza, a falta de perdão, isso nos mata, sabe? Vai assim, consumindo a gente, sabe? Então hoje, se eu pudesse te dar um conselho, perdoa. Sabe aquela pessoa que você ama e que te magoou e você sabe que ela não fez de propósito, sabe? Ela não fez porque quis, ela fez num momento de fraqueza. Porque pessoas erram, sabe? E lembra de uma coisa? Queria só te lembrar de uma coisa. Todos os dias a gente erra, todos os dias a gente peca. E você já imaginou se Jesus não nos perdoasse, onde nós estaríamos neste momento?
Em que lugar nós estaremos? Porque às vezes, a gente fala, não, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. E aí, imagina Jesus olhando para você e fala, meu pai, como que eu vou poder perdoar ela se ela não perdoa o outro? Como que o Jesus pode usar de perdão com você se você não quer perdoar aquele que te magoou? Então, seja generosa com o outro, seja boa, seja pacífica com o outro, não queira guerra. Fala, ó, tá perdoado. Sabe aquela pessoa que às vezes fez uma coisa que te prejudicou? E você, às vezes te prejudicou num negócio e você fala, não vou perdoar, ele me prejudicou no negócio. Mas você já foi, já superou, já cresceu de novo? Liberta ela. Fala assim, tá liberado, Senhor. Ela foi, te deu um prejuízo financeiro, fala, liberta ela. Fala, Senhor, ó, tá liberado. Me deu esse prejuízo financeiro, não tem problema, Senhor. Abençoa essa vida, abençoa essa pessoa, Senhor. Da minha parte, Senhor, está liberado. Porque é leve, é libertador para você. Então, vamos hoje fazer uma confissão, vamos perdoar as pessoas que estão ao nosso lado. Então, ó, se você estiver lembrando de alguém aí que você fala assim, eu nunca vou perdoar fulano, chegou o dia, é hoje. É hoje aqui no nosso Senta Que Lá Vem História que o Senhor está te falando, ó, hoje chegou o dia de você perdoar. Perdoar às vezes a sua mãe por uma coisa que ela te falou e te feriu. Perdoar às vezes o seu marido que às vezes te falou uma coisa que te feriu. Você fala, nunca vou perdoar. Não, hoje chegou o dia. Perdoar, às vezes, uma amiga que te falou uma coisa que você não gostou. Hoje chegou o dia é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Uma pessoa, quando ela entra, às vezes, num avião, ela tem um destino, mas ela não sabe se o avião vai chegar naquele destino. Então, aprende uma coisa, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje e agora. Então, perdoa, é libertador. E o Senhor, Ele está aqui de braços abertos, dizendo para você, filha, filho, todos os dias eu tenho te perdoado. Porque a gente peca todos os dias. E todos os dias Ele nos perdoa. Então, perdoa. Você vai ver como você vai ficar leve. Assim como aquela mulher, quando ela falava do que o marido tinha feito, o semblante dela se entristecia. Mas quando ela lembrava das memórias de tudo de bom que tinha acontecido naquele casamento de mais de 40 anos, o rosto dela se iluminava. E quando o médico veio e falou, ele morreu, mas eu notei que ele morreu em paz, ela soube que ele morreu em paz porque ela liberou o perdão para ele. Então, fica bem, que o Senhor te abençoe.